Olá, povo amado por Deus, que bom estarmos aqui novamente. É uma grande alegria estar com você para compartilhar a palavra de Deus. Mas primeiramente quero fazer com você uma oração ao Senhor. Pai querido, estamos aqui no Teu nome para compartilhar a Tua verdade com aqueles que Te amam, Senhor. Por isso necessitamos que seja o Senhor a falar ao coração de Seus servos, a fim de que andemos na Tua verdade, para atendermos ao propósito que o Senhor estabeleceu para nós desde toda a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Amigos, meu assunto nesta noite é o tratamento que Deus dá ao pecado. Como Ele vê o pecado. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte, o pagamento de nossos pecados. São as desgraças, a maldição, as misérias que acontecem com a nossa vida, porque o pecado nos separa de Deus, e a separação de Deus ocasiona todos estes males na nossa vida. Então, morte na Bíblia é não somente a morte física, mas todas as maldições e desgraças que caem sobre o pecador. Quando recebemos a Jesus como Salvador e Senhor de nossas vidas, nossos pecados são perdoados. Todos eles. Pecados passados, pecados presentes e futuros. Todos. A primeira carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que o Senhor Jesus assumiu o nosso lugar, se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Nós que recebemos a Jesus, somos considerados pelo Pai Celestial como justos de Deus. O que é um justo? É alguém que nunca pecou, não peca e nunca pecará. Ora, nós sabemos que cometemos pecados. Então, como Deus nos considera justos? Porque Jesus trocou de posição conosco. Ele nos deu a sua justiça e levou sobre si os nossos pecados. Assim sendo, Ele se tornou pecado no nosso lugar e carregou nossos pecados na cruz, e nós nos tornamos justiça de Deus. E hoje, então, somos justos de Deus. Deus olha para nós e nos enxerga lavados pelo sangue de Jesus como sem pecados. Porém, há uma diferença entre ser justo e andar em justiça. Andar em justiça é diferente de ser justo. Nós todos, crentes em Cristo Jesus, somos justos, mas nem sempre andamos em justiça. Muitos poderiam supor, depois destas palavras, que uma vez que nossos pecados já foram todos perdoados, podemos viver à vontade no pecado, de modo algum. Se foi requisito número 1, o arrependimento dos pecados para recebermos a salvação, por que haveríamos agora de novamente voltar a pecar à vontade e ainda sermos considerados salvos? Se somos salvos, já reconhecemos que o salário do pecado é a morte e então nos apartamos disso. Mas agora, os pecados que nós cometemos, uma vez que já foi cobrado sobre o Senhor, o que sucede conosco quando não andamos em justiça? Quando cometemos pecado hoje, o que é que nos sucede? Sobre isso, eu quero ler para você o que diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 5 em diante.
diz a santa palavra do Senhor: Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Há uma diferença entre salário do pecado ser a morte, morte é punição, e aqui, quando cometemos um pecado, somos então corrigidos, somos disciplinados. É uma diferença imensa, porque quem cobra o salário do pecado, a morte, é Satanás. E quem cobra de nós, quem nos corrige, nos disciplina, é nosso Pai de amor. E Ele o faz para nosso bem. Versículo 7 diz: é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Todos são participantes da correção de Deus. Todos, aqueles que são filhos de Deus. E se porventura esta correção não nos alcança, é porque estas pessoas são bastardas e não filhas, não têm o Pai Celestial como seu Pai. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos, estando submissos ao Pai Celestial, ou seja, andando em justiça, andando em retidão, nós obtemos vida, viveremos, obtemos vida eterna, vida de bênçãos, vida de paz. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Aqui está a primeira finalidade. Somos disciplinados, somos corrigidos pelo Senhor para aproveitamento, para sermos aproveitados na obra do Senhor, para realizarmos a obra do Senhor, porque Deus não vai aproveitar na sua obra, para realizar a sua obra, pecadores, pessoas que estão andando não em justiça, mas apenas aqueles que andam em justiça. E então, por isso, somos primeiramente disciplinados para aproveitamento, para sermos aproveitados na obra de Deus. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aqui está a segunda finalidade: sermos participantes da santidade de Deus. O que significa isso? É sermos participantes do caráter de Cristo. Deus quer que todos os seus filhos sejam semelhantes ao seu Filho amado Jesus no caráter. O Senhor Jesus Cristo, aqui mesmo nesta carta aos Hebreus, no capítulo 1, dele é dito que ele é a expressão exata do ser do Pai. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Perdemos isso por causa do pecado. Mas então agora, tendo nossos pecados perdoados e por meio da disciplina do Senhor, então nós voltamos a andar em santidade, voltamos a manifestar o caráter de Cristo. Versículo 11: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. E aqui temos o terceiro benefício da disciplina, da correção do Senhor. Então, para andarmos em justiça, o Senhor nos disciplina. É assim que Ele trata o pecado dos crentes. Não é? Ele nos considera justos, mas ao não andarmos em retidão, ao não andarmos em justiça, ao cometermos pecado, Ele vem nos disciplinar para estas três finalidades: para nos aproveitar na obra de Deus, como seus obreiros,
como seus guerreiros, como seus servos, para que façamos parte da santidade de Deus e, finalmente, o Senhor nos aproveita para que apresentemos frutos de justiça. Quais seriam os frutos da justiça? Ganhar vidas, fazer discípulos e dominarmos sobre as circunstâncias, as nossas circunstâncias de vida. Ser feliz, ter paz, ter alegria, ter prosperidade financeira, ter lar abençoado e feliz. Então, esse tratamento de Deus, esse tratamento do pecado em nossa vida é para andarmos em retidão a fim de estes 3 itens aqui mencionados venham a ocorrer na nossa vida. Então, espero que você, amado irmão, tenha perfeitamente entendido bem esta questão, porque, infelizmente, muitos confundem. E uma vez entendido isso, não é, sejamos conscientizados de que somos justos de Deus e de que necessitamos andar em justiça. Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, em nome de Jesus.